Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Rapaz, que chuvinha gostosa no dia de hoje, né? Deu até vontade de ficar em casa, mas tem que trabalhar, tem que sair para o dia, tem que ganhar vida com muita luta, com muita alegria e com fé em Deus no coração. Não é verdade? Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado a todos que nos acompanham em cada cantinho desse estado. Lembrando que na segunda-feira tem debate ao vivo na TV Gazeta entre os dois candidatos que vão para o segundo turno, Marcos Alexandre e Tião Bocalon. Você pode participar enviando sua pergunta. Envie para o endereço que está agora aí no seu vídeo, gazetaentrevista@gmail.com. E a pergunta é a seguinte, são perguntas sobre os problemas da cidade, o que é que os candidatos têm para apresentar de projetos, perguntas bem focadas mesmo nas questões, nas demandas da cidade. Tá bom, gente? As melhores perguntas serão selecionadas. Você vai participar do nosso debate ao vivo, segunda-feira, aqui na TV Gazeta, Rede Record. Dando uma dica para você de casa, aproveite o fim de semana, a sexta, o sábado e dê um pulinho na Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco. Olha, até o dia 31 de outubro, a Auto Acre vai estar vendendo o Cerato automático, o Soul automático, o Kia Sorrento V6 automático e o Cadenza com a promoção Quero Meu Kia Hoje. É o seguinte, você paga 50% da entrada e o restante em 24 parcelas sem juros. É isso mesmo, taxa zero. Pegou o restante, divide em 24 e você paga. Olha que beleza, minha gente. Sem juros, é a sua oportunidade de ter um carro com 5 anos de garantia, com alta tecnologia. Dê uma passadinha na Auto Acre e comprove. Sua concessionária Kia Motors em Rio Branco, seja VIP, seja Kia. Recebo em nossos estúdios o deputado federal Márcio Bittar, do PSDB. Os deputados e senadores têm até o dia 31 de dezembro para votar a nova distribuição dos repasses constitucionais. FPE, FPM é o Pacto Federativo, sob pena do Supremo Tribunal Federal bloquear esses repasses e os estados e municípios ficarem à míngua. É o que alguns políticos chamam de judicialização da política brasileira. Mas se o judiciário muitas vezes não entra no negócio, às vezes o parlamento demora a legislar. E por muitos assuntos e também por muitas desculpas dos nossos parlamentares. Márcio Bittar, que é parlamentar, mas também não tem papas na língua, também sabe fazer autocrítica, me fala a respeito disso e também de política, também sobre as eleições em Rio Branco. Deputado, prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu, Alain. É uma honra estar aqui com você novamente. Começando falando desse debate polêmico que mexe com os estados, porque os estados do Sudeste mais ricos não querem perder o seu quinhão. Os estados do Norte e Nordeste querem um repasse maior dos fundos constitucionais. E o Supremo deu o veredito. Se até 31 de dezembro o parlamento não decidir, bloqueia tudo. Como é que está esse debate hoje na Câmara e no Senado? Bem, primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um privilégio, uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez. Esse tema é dos mais importantes que o Congresso tem para debater. Por que está acontecendo isso? Porque lá atrás, na Constituinte de 88, foi definido essa regra, foram criados esses fundos e eles foram definidos que eles teriam um limite de tempo. Por que isso? Porque eles são utilizados para cumprir aquilo que a Constituição brasileira determina. A República Federativa do Brasil tem em sua cláusula pétrea, uma delas, que a finalidade do poder da República é corrigir distorções regionais. Então, os estados ricos, os estados pobres não podem viver eternamente essa distorção. Então, para corrigir essa distorção, criou-se esses fundos, é uma iniciativa, não é a única. Então, os municípios mais carentes, mais pobres, recebem proporcionalmente muito mais do que os municípios que são mais ricos. Então, uma medida que visa, na sua iniciativa, ela visa dar uma ajuda, uma mão... Equilibrar, mas veja... as desigualdades do país. Com a visão de que o município mais carente, ele vai aproveitando essa oferta, essa oportunidade, ele vai ao longo de 2 décadas, 3 décadas, se desenvolver e não depender mais dessa ajuda, de receber mais do que outro município. Quer dizer, o Acre recebe per capita muito mais do que São Paulo, muito mais do que Rio de Janeiro, muito mais do que Rio Grande do Sul. Isso é uma distorção.
mas é uma distorção que visa cumprir o que a Constituição brasileira determina, que é corrigir as distorções regionais. Ocorre que a lei tem um prazo, e esse prazo está vencido, né? E o Supremo Tribunal Federal determinou que a tolerância máxima é agora, no final desse ano. E aí você tem razão, o Congresso Nacional, 513 deputados federais, mais 81 senadores, muitas vezes se perde em outras discussões nem tão importantes, e alguma como essa fica para trás. E eu, particularmente, estou vendo o prazo muito diminuto. A semana que vem tem ainda o segundo turno das eleições. Terminando isso, tem 2 meses para acabar o ano. Mas os deputados sabiam desde o final do ano passado que tinham esse prazo. O Supremo Tribunal Federal, já desde o final do ano passado, já determinou isso. Porque já era uma coisa que era sabido. Só que Ou seja, os deputados tinham mais um ano para decidir. Os deputados e senadores. Né? Também, deputados e senadores. Do Congresso Nacional. Mas, de qualquer forma, Alain, é um assunto gravíssimo. Por quê? Porque eu percebo, eu já comentei isso aqui no seu programa outras vezes, eu percebo que os estados mais ricos, eu já ouvi isso, de colegas meus na Câmara Federal, nós vamos ter que refazer. E ao refazer, os estados mais ricos, e eu percebo na fala de colegas, eles não querem refazer nos mesmos moldes que está hoje. E ao refazer como eles querem, nós vamos proporcionalmente perder. Então, é uma guerra que nós vamos travar no Congresso Nacional. Por isso o senhor defende que os royalties do pré-sal entrem nesse debate para que se equalize essa questão. Alguém lá tem essa ideia. O senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, ele pensa nisso. Mas, E o que o senhor pensa? O senhor acha que é possível que a distribuição dos royalties do pré-sal também entre na conta da distribuição dos repasses? Não, tem que separar uma coisa da outra. Por quê, Alain? Porque se for para compensar uma coisa com a outra, então nós teríamos que compensar também o fato de sermos a região que mais protege a floresta amazônica. O FP é verde. E não recebemos nada. Tá? Então, eu entendo que essa matéria tem que ser uma matéria específica e nós vamos lá nos unir a todos os deputados e senadores da região amazônica, do Centro-Oeste, do Nordeste, e o Senado e a Câmara já tem um movimento para entrar num acordo com o Supremo Tribunal Federal de prorrogar isso para o ano que vem, porque é uma matéria fundamental. Alain, a maior parte dos municípios brasileiros não sobreviverão se essa regra for mudada, ou se chegar ao extremo, e não vai chegar por conta disso, que é cancelar, reter o repasse, não sobrevivem. Os municípios já estão em situação falimentar, então não sobrevivem. Então a ideia mais racional, já que chegou no que está, é prorrogar por um ano, manter a regra atual, para que a gente tenha o prazo necessário. Será que o Supremo prorroga por mais um ano? Pode. Não pode. No acordo com o Congresso Nacional, a gente pode, Executivo e Supremo, pode fazer, o Executivo pode editar uma medida provisória, de acordo com o Supremo, combinado, e pode prorrogar. Porque não é uma coisa simples, Alain. Isso envolve todos os municípios do Brasil. Então, é uma coisa gravíssima para nós, acrianos. Mas não é só para nós, é para quase todos os municípios do Brasil, que dependem do FPM para sobreviver. Senão não paga a folha de pagamento. Né? E por que eu acho que isso tem que estar desvinculado do pré-sal? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há quem diga lá no Congresso o seguinte, não, eles receberam mais proporcionalmente ao longo de décadas, então agora não tem porquê eles receberem do pré-sal, porque o pré-sal é uma confusão que esquece. O pré-sal, que nós estamos discutindo agora, aliás, desculpa, o pré-sal e o pós-sal, que nós estamos discutindo é da plataforma continental, portanto é do oceano, então não é na terra, e isso, quem gasta é a União, então ele nos pertence. Então não tem que estar compensando, ele não é para compensar nada. Estado produtor, por exemplo. Não tem Estado produtor aí. Aí quem produz, se quer determinar, é a União. Então ele não tem que entrar nessa balança, não vamos compensar aqui para tirar dali, não tem nada disso. Esse dinheiro dos royalties do petróleo tem que ser dividido de forma igualitária, o mais igualitária possível, para todos os entes federados. Outro debate que também só fica para o ano que vem. Não, esse não. Será que sai esse ano, Esse é bem deputado? provável. Por quê? Porque o Executivo, ele quer fazer licitação de novos postos, o ano que vem, no primeiro semestre, e o ministro das Minas e Energia já disse isso, já anunciou até o mês, eu não lembro qual é o mês, mas é um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, só que ele já disse isso, que para fazer, ele precisa que o mercado mundial, porque isso é aberto, né, tenha já clareza das novas regras. E com isso ele quer dizer as novas regras que a gente vai aprovar no Congresso Nacional. E, Alain, sobre isso, eu faço parte da comissão,
o relatório do deputado do PT de São Paulo, ele nos atende. Né? Então, eu estou muito otimista que a gente vota até o final do ano, porque é uma necessidade, né? E vai atender ao Acre, vai atender os estados mais carentes, e é um incremento financeiro imenso para a nossa região. Agora, são duas preocupações. É receber de um lado e não perder de outro. Então, a gente precisa ver aprovado a nova regulamentação do dinheiro dos royalties do petróleo, da plataforma continental, e não perder do outro lado do FPM que nós recebemos hoje. Falando ainda dessa questão econômica e do debate na Câmara, o deputado Marco Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele propôs uma lei, e essa lei já foi sancionada pela presidente Dilma, como nós vimos aqui na Folha de São Paulo. A presidente Dilma Rousseff sancionou na quarta-feira, dia 10, com um veto, a lei que autoriza a instalação das lojas francas, conhecidas como free shops, em cidades de fronteira no Brasil. Segundo a nova norma, a autorização para a instalação de lojas francas poderá ser concedida aos municípios caracterizados como cidades gêmeas de estrangeiras na linha de fronteira. Será autorizada somente a venda de produtos para pessoas físicas. Olha só, aí entra Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus. O que isso representa para o Acre? Alan, representa uma coisa importante. Por que a iniciativa, claramente, é do Marco Maia, que hoje é o nosso presidente, né? Porque o Rio Grande do Sul, que é o estado dele, ele é deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Fronteira com a Argentina, com o Uruguai. Uruguai, então ele tem muitas cidades que vivem a situação, basicamente, de Brasileia e de Epitaciolândia. Todos nós acrianos, e mais aqui da nossa região aqui, de Rio Branco, de Serra da Madura para cá, quem vai muito a Brasileia e Epitaciolândia percebe o quê? Que nos últimos anos, o lado de lá, a Cobirra, cresceu pra caramba. Né? Hoje é uma grande cidade. Enquanto do lado de cá, boa parte do comércio faliu, quebrou. Por quê? Porque eles importam... É desigual. É muito desigual. Eles importam produtos dos Estados Unidos, da Europa, de onde for, né? E vendem a um preço que o do lado de cá não consegue concorrer. Então, e isso se repete em todas as cidades gêmeas, como diz a iniciativa do projeto. Então fica uma coisa desumana. Quer dizer, como é que tem como concorrer? Eu e você, nós estamos aqui numa linha, numa rua, você vendendo produtos do lado de lá sem carga tributária nenhuma e eu do lado de cá com toda a carga tributária. É impossível. Então os comerciantes do lado de cá, do Brasil, Epitaciolândia e Brasileia, passam, agora que a presidente já sancionou a lei, passam a gozar dos mesmos benefícios que os comerciantes do lado de lá. Ou seja, o empresário que quiser abrir um free shop agora em Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Santa Rosa, tem aí um excelente meio de negócio. Com certeza. Uma excelente oportunidade para ganhar dinheiro. Vai poder agora importar os mesmos produtos que os comerciantes bolivianos importam e vai gozar da mesma isenção fiscal que eles gozavam e que o Brasil não estava se aproveitando. Excelente notícia para o Acre, principalmente porque beneficia 4 municípios. Deputada, eu vou dar uma paradinha para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta no ar para você de casa já ficar pensando também. Como o senhor avalia o resultado do primeiro turno das eleições em Rio Branco e no interior? Logo após o intervalo, o Márcio Bittar me responde aqui no Gazeta Entrevista. Até já.